Olá, amigos e amigas do Tolkien Talk. Estamos de volta para falar dessa vez dos lobisomens. Esse vídeo foi pedido por Felipe, Peter Jackson, Cleidson Medeiros, o Pai Sangrento, Flávio Freitas, Elvis Pontes, Fábio Costa e Nathan Reik. Esse tema, apesar de ser um tema curto, tem tudo a ver com o vídeo anterior que eu fiz sobre os wargs e lobos, que depois eu vou indicar aqui. Mas vamos começar com os nomes. Nós temos alguns nomes ligados ao mundo dos lobisomens. O primeiro deles é Draug. Draug, em Sindarin, é lobo. Só que nós temos um outro termo também chamado Gaur. E Gaur quer dizer uivo, mas também quer dizer lobisomem. Então é um termo que tem duas leituras. Apesar da gente falar em português lobisomem ou em inglês werewolf, ou seja, a palavra lobo estar dentro do lobisomem ou do wolf estar dentro do werewolf, a palavra em Sindarin para lobisomem não tem o Draug, que seria o lobo. Então quando você fala lobisomem, o uivo é Gaur. E quando você fala em plural, ou seja, lobisomens, é Gauroth. No TT 148, sobre wargs e lobos, eu comentei a possível origem dos grandes lobos, dos wargs. E essa é a mesma origem que eu acho que tem a ligação com os lobisomens. Por quê? Qualquer criatura de forma lupina, né, da forma canina, pode ter uma ligação com esse trecho do Silmarillion que fala o seguinte: e antes que se passasse muito tempo, as criaturas nefastas chegaram até mesmo a Beleriand, por passagens nas montanhas, ouvindo do sul através das florestas escuras. Havia lobos, ou criaturas que adotavam sua forma. Então aí a gente já tem aquela mesma ligação dos wargs, dos lobos e dos lobisomens, né? Esse trecho pode ser complementado por uma outra passagem do Silmarillion, só que dessa vez ele fala sobre o maior e mais forte lobisomem que existiu, que é o Karkaroth. Esse Karkaroth, ele tem um outro jeito de falar, é Karsharoth, alguma coisa assim, mas é o Sérgio que manja mais disso daí. Eu vou de Karkaroth mesmo. A parte que fala do Karkaroth é essa aqui, ó. Karkaroth, porém, contemplou aquela joia sagrada e não se intimidou, e o espírito devorador que tinha dentro de si despertou com súbito ânimo. Então, no caso dos lobisomens, nós temos aqui que existe um espírito dentro do lobo. Então isso daqui eu acho que complementa. A gente tem aquela questão das criaturas de forma lupina, mas aqui a gente tem a inserção do espírito. Por isso que essas criaturas são tão terríveis, né? Isso remete ao TT 11 e 13, sobre a origem dos orcs. E também o TT 144, das aranhas da Floresta das Trevas. Porque lá eu falo... o Sérgio fala no primeiro vídeo, eu falo no segundo, sobre a ligação entre antepassados Maiar, né, numa categoria, numa espécie de criatura, né? Então os orcs tinham, em alguns casos, antepassados Maiar, e eles foram afinando, mas mantiveram ali uma questão mais forte, né? Uma composição, uma constituição física mais forte e tudo mais. As aranhas aconteceu o mesmo, né? De Ungoliant para Laracna, de Laracna para as aranhas da Floresta das Trevas. E aqui a gente pode ter isso também, ou seja, grandes lobos, né? Ou seja, espíritos em formas de grandes lobos foram depois se desenvolvendo em outras espécies ou disseminando o seu sangue por aí. A gente pode ter como principal expoente dessa forma lupina os lobisomens, e o resto foi descendendo deles, né? Os lobos gigantes que eram montados, os wargs que falavam, mas eu ainda vou desenvolver um pouco disso. A única coisa é que eu não acho que eles fossem Maiar, porque assim como Ungoliant também não é, né? Ungoliant e os Ents, eles não são Maiar, porque eles estão fora daquela categoria que a gente está acostumado a ver. Por exemplo, Tolkien sempre nomina muito claramente os Maiar. Então ele fala que os Balrogs são Maiar, ele fala da Melian, fala de um monte de Maiar. Por que em alguns casos ele não fala? Eu não acho que ele deixaria isso de fora por acaso. Eu acho que são espíritos de outra categoria também, e que aí eles foram pegando essas formas e tudo mais, mas não chegavam a fazer parte dos Ainur. Vamos às aparições que nós temos dos lobisomens na história.
Basicamente, nós temos apenas uma citação de lobisomens no Senhor dos Anéis inteiro, que é logo na Sociedade do Anel, quando o Frodo está se recuperando em Valfenda, o Gandalf fala para ele que existem wargs e lobisomens em Mordor. Então olha só, então existem aqueles lobos gigantes que podem ser montados e falavam aquela língua peculiar, né? E também lobisomens, porque o Sauron tem uma ligação muito grande com os lobisomens. Na verdade, o Sauron que é o grande senhor dos lobisomens, lá no Silmarillion. Falando no Silmarillion, aqui nós temos já uma imagem do Ted Naismith, que aqui é a Lúthien na forma da Furinwethil. Lembra desse nome difícil de falar, né? Que é aquela vampira. E aqui está o Beren, na forma do Draugluin, né? O Draugluin é aquele primeiro lobisomem que a gente vê no Legendário. Então aqui eles estão correndo pela noite aí na forma dessas criaturas. Então, já começando as nossas citações